Em 1914, a Europa mergulhou no caos. Milhões de soldados marcharam para a linha de frente sem saber que estavam prestes a enfrentar um dos conflitos mais devastadores da história. Entre eles, um jovem cabo chamado Adolf Hitler percorreu as trincheiras da frente ocidental como mensageiro do exército alemão. Enquanto isso, nos céus, Hermann Göring tornou-se um temido piloto da Luftstreitkräfte, enfrentando combates aéreos ferozes que lhe garantiram reconhecimento como um as da aviação alemã. Rudolf Hess, com um fervor nacionalista inabalável, primeiro serviu na infantaria e mais tarde foi transferido para a aviação. No entanto, nem todos os futuros líderes nacionalsocialistas viveram a guerra no campo de batalha. Heinrich Himmler, apesar de seu desejo de combater, só alcançou o posto de cabo e nunca participou dos combates. Joseph Goebbels, com uma malformação no pé, jamais pôde se alistar e passou a guerra nas sombras, acumulando frustração e ambição. Adolf Hitler, a forja de um soldado nas trincheiras. Em 1º de agosto de 1914, a vida de Adolf Hitler tomou um rumo decisivo quando uma multidão se reuniu no centro de Munique para ouvir com espanto a declaração oficial. A Alemanha estava em guerra. O conflito estourava contra a Grã-Bretanha, França, Rússia, Bélgica e Sérvia, enquanto o país formava uma coalizão com a Áustria-Hungria e o Império Otomano. Na Praça Odeon, os vivas e a euforia envolveram os cidadãos de Munique. No meio dessa cena, um repórter capturou em uma fotografia um jovem até então anônimo, com o rosto iluminado por uma expressão de júbilo desbordante. Era Adolf Hitler. Anos mais tarde, em Mein Kampf, ele se lembraria desse momento com palavras exaltadas. Peguei-me, tomado pelo entusiasmo avassalador, caindo de joelhos, e do fundo de minha alma, agradeci ao céu. Apenas 2 dias depois, em 3 de agosto de 1914, Hitler redigiu uma carta endereçada ao rei Luís III da Baviera, implorando que intercedesse em seu favor para permitir que ele se alistasse no exército alemão. Sua situação era complicada. Como austríaco, ele não possuía cidadania alemã e, além disso, rejeitava totalmente servir nas fileiras do exército do Império Austro-Húngaro, que ele desprezava profundamente. No entanto, dado que a Alemanha e a Áustria-Hungria eram aliadas no conflito, seu pedido foi atendido com rapidez. No dia seguinte, 4 de agosto, Hitler recebeu em sua modesta sala uma carta oficial. Com as mãos trêmulas de emoção, ele a abriu e encontrou a notícia que tanto ansiava. Foi-lhe concedida a entrada no exército bávaro, sob o status de voluntário austríaco. Durante os 2 meses e meio seguintes, entre agosto e setembro de 1914, Hitler recebeu treinamento militar, sendo designado para a 1ª Companhia de Infantaria do 16º Regimento de Reserva Bávaro, conhecido popularmente como o Regimento List. Assim, o jovem desconhecido que havia celebrado com fervor o estourar da guerra, começava sua jornada no conflito que marcaria o resto de sua existência. Em 29 de outubro de 1914, Adolf Hitler experimentou seu batismo de fogo na plena Batalha de Flandres, enfrentando pela primeira vez a dureza do combate na frente ocidental na Bélgica. Naquele dia, as tropas do regimento List, avançando com dificuldade sobre um terreno encharcado e coberto por uma espessa névoa, foram surpreendidas por um intenso bombardeio de artilharia. A ordem inicial foi deitar-se no chão, mas logo a situação os obrigou a um assalto desesperado contra as linhas britânicas. Sob uma chuva de disparos certeiros de rifle, Hitler e seus companheiros se viram forçados a lutar corpo a corpo sobre um campo de nabos, em uma brutal luta de proximidade que até os levou a lançar ataques diretos contra as trincheiras inimigas. Nos 3 dias seguintes, os combates se intensificaram nas imediações de Ypres, e até 1º de novembro, o regimento List havia sido dizimado. De seus 3.500 efetivos iniciais, apenas 700 continuavam vivos. Hitler foi um dos sobreviventes daquela carnificina, e seu desempenho na batalha lhe garantiu uma promoção a cabo. A partir de 1915, já com o posto de cabo, Hitler foi designado como mensageiro entre o Estado-Maior do regimento List e as trincheiras da linha de frente da Frente Ocidental. Sua missão era extremamente perigosa, pois implicava atravessar constantemente a terra de ninguém,
uma zona exposta ao fogo inimigo, frequentemente se deslocando de bicicleta sob o zumbido de balas perdidas e o estrondo da artilharia. Em uma ocasião, ele reagiu rapidamente e conseguiu salvar a vida de um oficial, jogando-o no chão no exato momento em que uma rajada de metralhadora francesa se abatia sobre sua posição. Por sua dedicação, disciplina e valentia em combate, Hitler foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe, um reconhecimento incomum entre soldados de sua patente. Embora seus superiores considerassem a possibilidade de promovê-lo a sargento, sua ascensão foi descartada por duas razões. Ele não possuía autoridade entre seus companheiros e ele próprio rejeitou a oferta. Ao longo de seu serviço no exército alemão, acumulou várias distinções, incluindo a Cruz de Mérito Militar de terceira classe com espadas, a Fita Negra, a Medalha de Serviço Militar de terceira classe e o diploma do regimento List, tornando-se um dos cabos mais condecorados de sua unidade. O episódio mais notável de Adolf Hitler durante a Primeira Guerra Mundial ocorreu em 1916, na plena Batalha do Somme, perto da cidade de Montdidier. Enquanto realizava uma missão solo como mensageiro na linha de frente, ele se deparou inesperadamente com um grupo de soldados franceses pertencentes a uma unidade de artilharia. Ao perceber que estavam desprevenidos, ele apontou seu rifle para eles e os obrigou a se render, conseguindo capturá-los sem resistência. Em seguida, escoltou os prisioneiros até as linhas alemãs, onde foram entregues às autoridades militares. Este incidente, que reforçou sua confiança e sensação de invulnerabilidade, foi um dos momentos em que mais se destacou em combate. No entanto, sua aparente boa sorte não durou muito. Em 5 de outubro de 1916, durante um confronto em Le Barquet, foi atingido pelo estilhaço de um projétil na coxa esquerda, o que obrigou sua evacuação imediata da frente ocidental. Foi transferido para o lazareto de Belitz, localizado nos arredores de Berlim, onde permaneceu internado por 5 meses até sua recuperação total em março de 1917. Após receber alta, Hitler retornou à frente ocidental na primavera de 1917, participando dos combates da Batalha de Arras e da Batalha de Chemin-des-Dames. Posteriormente, no verão daquele mesmo ano, destacou-se na Batalha de Artois, onde fez parte da defesa das trincheiras do regimento List contra uma ofensiva do exército britânico. Ao longo desses confrontos, continuou consolidando sua reputação como um soldado comprometido com a causa alemã no conflito. Do ponto de vista psicológico, a atitude de Adolf Hitler como soldado durante a Primeira Guerra Mundial foi completamente atípica. Em um conflito tão brutal como o da Frente Ocidental, o comum entre os combatentes era escrever cartas carregadas de nostalgia para suas famílias, refletir com incerteza sobre seu futuro, se é que sobrevivessem, e, além de seu senso de dever, lamentar as condições insuportáveis das trincheiras: frio extremo, fome constante, sujeira insuportável e a iminente possibilidade de morrer a qualquer momento. Para Hitler, no entanto, a guerra não foi um tormento, mas sim o oposto. Representou a fase mais feliz de sua vida. Encontrou na guerra um propósito, uma causa maior a qual se entregar, sentindo que finalmente fazia parte de um projeto nacional com o qual podia se identificar plenamente. O exército tornou-se sua única casa e a única família que ele conhecia, pois fora dele só o esperava uma existência miserável, marcada pelo fracasso como pintor e pela incerteza da pobreza. Tanto era seu apego à vida militar que, ao contrário de seus companheiros, rejeitou todos os seus períodos de descanso, pois não tinha para onde ir. Embora mantivesse uma relação distante com o restante dos soldados, a quem, por vezes, acusava de derrotismo e criticava por frequentarem prostíbulos, enquanto ele se mantinha à parte, com o tempo, alguns de seus camaradas passaram a apreciá-lo e até a respeitá-lo, pois ele sempre se oferecia como voluntário para as missões mais perigosas. Seu maior medo não era morrer no campo de batalha, mas que a Alemanha fosse derrotada e ele fosse forçado a voltar a uma vida de privações e anonimato. Ao contrário de muitos de seus companheiros, não tinha família nem um futuro ao qual se apegar na retaguarda. Para Hitler, a Grande Guerra só tinha 2 caminhos: a vitória ou a morte. E as trincheiras da Frente Ocidental eram o único lugar onde ele realmente sentiu que pertencia.
A ofensiva de primavera lançada pela Alemanha em 1918 foi uma das campanhas que mais entusiasmo despertou em Adolf Hitler. Após combater primeiro no setor compreendido entre Montdidier e Noyon e depois na área entre Soissons e Reims, as forças alemãs avançaram até se posicionarem a apenas 60 quilômetros de Paris. Nesse momento, os aliados se reagruparam, fortificaram suas posições e desencadearam a Segunda Batalha do Marne. Foi nesse confronto que Hitler voltou a se destacar, arriscando sua vida ao atravessar um campo atingido pelo fogo de metralhadoras para entregar uma mensagem urgente ao Estado-Maior do Regimento List. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu cumprir a missão sem sofrer ferimentos. Sua coragem não passou despercebida, e como reconhecimento por essa ação, Hugo Gutmann, um oficial de origem judaica, propôs seu nome para receber uma distinção. Finalmente, foi-lhe concedida a Cruz de Ferro de primeira classe, uma condecoração pouco comum entre os soldados de baixa graduação. Poucos meses depois, durante a ofensiva dos 100 dias, que marcou o último grande ataque aliado na frente ocidental, Hitler viveu um dos momentos mais traumáticos de seu serviço na guerra. Na noite de 13 para 14 de outubro de 1918, ele estava abrigado em uma trincheira na colina de Wervik, perto de Ypres, quando o exército britânico lançou um ataque com gás venenoso. A substância tóxica se espalhou rapidamente pelo ar, e os soldados alemães começaram a desabar, sofrendo convulsões violentas, tossindo incontrolavelmente e, em muitos casos, asfixiando-se até a morte. Embora Hitler tenha resistido por várias horas sem sintomas graves, por volta das 7 horas da manhã, seu corpo começou a sucumbir aos efeitos do gás. De repente, ele perdeu completamente a visão, mergulhando em pânico e acreditando que sua morte era iminente. No entanto, no último momento, alguns de seus companheiros conseguiram evacuá-lo antes que as tropas britânicas, protegidas com máscaras contra gás e baionetas caladas, invadissem a trincheira. Ele foi transferido para longe da linha de frente e enviado à Alemanha, onde foi internado no hospital de Pasewalk, na Pomerânia. A estadia de Adolf Hitler no hospital de Pasewalk foi uma experiência aterrorizante. Durante as últimas semanas da Primeira Guerra Mundial, ele permaneceu completamente cego, preso em uma escuridão total que o fez acreditar que jamais recuperaria a visão. Não foi até o passar dos dias que começou a perceber lampejos de luz e silhuetas borradas, até que, gradualmente, sua visão foi melhorando. Após algum tempo, ele pôde distinguir objetos com clareza e, finalmente, se recuperou completamente. No entanto, justamente quando estava prestes a receber alta, em 11 de novembro de 1918, um grupo de jovens agitadores com bandeiras vermelhas invadiu a sala do hospital para anunciar uma série de notícias devastadoras. A Revolução Alemã havia estourado, o Kaiser Guilherme II havia abdicado e a Alemanha havia se rendido, assinando o armistício de Compiègne. Enquanto alguns dos presentes aplaudiam com júbilo, outros caíram no desconcerto e na desesperança. Hitler, incapaz de conter sua raiva, deixou-se cair sobre a cama, cobriu a cabeça com o travesseiro e rompeu em um choro incontrolável, jurando a si mesmo que algum dia se vingaria daquela humilhação. Com a guerra oficialmente terminada no outono de 1918, Hitler conseguiu permanecer nas Forças Armadas, sendo selecionado como um dos 100.000 soldados que formariam parte do novo exército republicano alemão, Reichswehr, estabelecido pela recém-criada República de Weimar após a desmobilização em massa imposta pelos aliados. Graças ao seu impecável histórico militar, ele manteve o posto de cabo e foi destinado ao quartel de Oberwiesenfeld, integrando-se ao batalhão do Regimento de Reserva Bávaro. No início de 1919, lhe foi atribuída uma nova função. Entre fevereiro e março, trabalhou como guarda no campo de prisioneiros de Traunstein, onde vigiava soldados capturados do exército francês e do exército russo. Pouco tempo depois, os detidos foram repatriados para seus respectivos países, encerrando essa fase de sua vida militar. Heinrich Himmler, o oficial que nunca combateu na Grande Guerra. Quando se fala dos líderes mais temidos do Terceiro Reich, Heinrich Himmler, o implacável chefe das SS, costuma ocupar um lugar de destaque logo após Adolf Hitler.
No entanto, sua participação na Primeira Guerra Mundial é frequentemente ignorada, já que ele não chegou a combater na linha de frente. Apesar disso, seu tempo no Exército Imperial e, posteriormente, na Reichswehr da República de Weimar moldou seu caráter e teve grande influência no que mais tarde seria seu papel dentro do regime nazista. Longe de evitar o serviço militar, Himmler fez parte do Exército Regular e de Reserva durante 1 ano e meio, e depois passou quase 3 anos em unidades paramilitares durante o período revolucionário do início dos anos 20. Ele até participou de confrontos, como o Putsch de Munique em 1923, ao lado de outros membros do movimento nacional socialista. Embora o sonho de Hitler em sua juventude fosse se tornar um artista, a maior aspiração de Himmler era ser oficial do exército. Nenhum dos dois alcançou seus objetivos, e seus fracassos marcaram profundamente o caminho que seguiram nos anos seguintes. Nascido em Munique em 1900, Heinrich Himmler cresceu em uma família de classe média. Seu pai, Josef Himmler, um homem de firmes valores conservadores, havia ascendido socialmente até se tornar professor e tutor da família real da Baviera. Foi precisamente um membro da realeza, o príncipe Heinrich da Baviera, quem se tornou seu padrinho e mostrou certo interesse pelo seu desenvolvimento. Por outro lado, sua mãe, Anna Maria Himmler, lhe incutiu uma profunda devoção à religião católica, influência que marcou seus primeiros anos de vida. No entanto, fisicamente, Himmler não se destacava. De constituição magra, com problemas de visão que o forçavam a usar óculos, evitava os esportes e preferia atividades mais intelectuais. Apesar dessas limitações, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, seu maior desejo foi tornar-se oficial do exército alemão. Em 1915, aos 15 anos, ingressou no corpo de cadetes de Landshut, buscando se preparar para a vida militar. Quando atingiu a idade adequada, insistiu para que seu pai usasse seus contatos na corte bávara e o ajudasse a conseguir um posto em um bom regimento. Embora Josef Himmler tentasse interceder, os regimentos bávaros mais prestigiosos, como o 1º e 2º Regimento de Infantaria, tinham listas de espera muito longas. A reação de Himmler diante dessa situação revelou aspectos-chave de sua personalidade. Em vez de esperar sua vez, decidiu abandonar abruptamente seus estudos quando soube que sua promoção seria chamada para as fileiras. Temia que, se fosse recrutado como soldado raso, suas chances de ascender a oficial se desvanecessem. Curiosamente, em vez de aceitar o recrutamento imediato, optou por se inscrever em um serviço auxiliar patriótico, trabalhando em um escritório de assistência social durante algumas semanas. Logo após, recebeu a notícia de que seu grupo de idade não seria finalmente chamado para o serviço militar, então decidiu retornar à escola para concluir sua educação. Finalmente, em 27 de dezembro de 1917, aos 17 anos, foi aceito como aspirante a oficial no posto de Fahnenjunker, no batalhão de reserva do 11º Regimento de Infantaria Bávaro, com base perto de Ratisbona. A adaptação de Himmler ao exército não foi fácil. Vindo de um ambiente familiar protegido, ele experimentou dificuldades com a vida militar. Nas primeiras semanas, sofreu de nostalgia, queixas sobre a comida e outros desconfortos, mas com o tempo conseguiu se acostumar. Após completar sua primeira fase de treinamento básico, esperava ser enviado para o fronte, onde seu irmão mais velho, Gebhard Himmler, já combatia na Primeira Guerra Mundial como tenente na frente ocidental. No entanto, em vez de ser enviado para a batalha, foi designado para outro curso de treinamento em Freising, a apenas 40 quilômetros de sua casa em Landshut, o que lhe permitiu visitar sua família em alguns fins de semana. Uma vez terminada essa nova fase de formação, ele voltou a esperar sua transferência para o fronte, embora nunca tenha chegado a experimentar a guerra na linha de frente. Desde sua juventude, Heinrich Himmler demonstrou grande entusiasmo pela carreira militar, determinado a servir a Alemanha como oficial do exército. No entanto, sua experiência na Primeira Guerra Mundial esteve longe do que ele havia imaginado. Apesar de seu desejo de entrar em combate, os cursos de formação de oficiais não foram abreviados nem mesmo nos últimos meses do conflito, o que impediu Himmler de ir para o fronte. Em setembro de 1918, foi enviado para Bamberg para receber treinamento em metralhadoras pesadas.
Após completar o curso, teve uma breve licença e depois retornou a Ratisbona, onde foi designado para o depósito do regimento, ajudando no treinamento de novos recrutas. Mais tarde, foi selecionado para uma unidade que deveria ser enviada urgentemente para o fronte, mas em novembro de 1918, com a situação política da Alemanha em crise e a guerra chegando ao fim, o deslocamento foi cancelado, eliminando assim sua última oportunidade de combater. Poucos dias depois, a Revolução Alemã estourou na Baviera, levando à abdicação do rei bávaro em 7 de novembro, seguida pela abdicação do imperador Guilherme II em 9 de novembro. Em 11 de novembro, o chanceler Friedrich Ebert assinou o armistício de Compiègne, pondo fim à guerra. Para Himmler, houve pelo menos um consolo em meio à derrota. Seu irmão mais velho, Gebhard, retornou do fronte com o posto de tenente e condecorado com a Cruz de Ferro por sua bravura no combate. Após a guerra, Himmler continuou no batalhão de reserva do 11º Regimento de Infantaria em Ratisbona, com a esperança de que a nova república encontrasse um posto para ele como oficial. No entanto, em vez de receber uma nova designação, foi encarregado da desmobilização do regimento, já que o Tratado de Versalhes limitava o novo exército alemão a 100 mil efetivos com uma função puramente defensiva. Em 18 de dezembro de 1918, aos 18 anos, Himmler foi oficialmente dispensado do exército, pondo fim ao seu sonho de se tornar oficial. A frustração com essa experiência marcou profundamente seu caráter e, nos anos seguintes, ele se inclinou para a política nacionalista e de extrema-direita, buscando um novo caminho para alcançar o poder. Em abril de 1919, no meio da crise política e econômica do pós-guerra, Himmler se uniu aos Freikorps, grupos paramilitares de veteranos que se opunham ao novo governo republicano. Sua unidade, o Freikorps Oberland, era liderada por Rudolf von Sebottendorf, um influente nacionalista e fundador da Sociedade Thule, uma organização esotérica e ultranacionalista que influenciaria a ideologia das futuras SS. O Freikorps Oberland desempenhou um papel-chave na sangrenta repressão à República Soviética de Munique, mas Himmler não participou dos combates. No entanto, ao ver nessas organizações uma oportunidade para seu desenvolvimento pessoal, continuou envolvido em círculos paramilitares e ultranacionalistas. Durante a tentativa fracassada de Hitler de tomar o poder, Himmler, vestido com uniforme militar e armado com um rifle, atuou como porta-estandarte da unidade Reichskriegsflagge, portando a antiga bandeira de combate imperial alemã. No entanto, ele não participou da marcha principal liderada por Hitler e Hermann Göring, mas ficou ao redor da sede do exército em Munique, esperando que os soldados se unissem ao golpe. Quando as tropas do governo responderam com fogo, os confrontos estouraram e 2 membros de sua unidade morreram. Finalmente, após negociações, o grupo se dispersou sem sofrer prisões. Himmler foi interrogado pela polícia e liberado sem acusações, o que lhe permitiu continuar sua ascensão no Partido Nazista. Rudolf Hess, seu passo pela Primeira Guerra Mundial. Rudolf Hess nasceu em 26 de abril de 1894 em Alexandria, Egito, em uma família alemã abastada. Seu pai era um empresário de sucesso e esperava que seu filho herdasse o império familiar. No entanto, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, Hess seguiu um caminho diferente e decidiu se alistar no exército imperial alemão. Ele ingressou no 7º Regimento de Artilharia de Campanha Bávaro e foi enviado para a Frente Ocidental, onde teve seu batismo de fogo na Primeira Batalha de Ypres, em novembro de 1914. Posteriormente, solicitou sua transferência para a infantaria e se juntou ao 1º Regimento de Infantaria Bávaro, onde foi promovido a cabo entre o final de 1914 e o início de 1915. Durante esse período, recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe por seu desempenho em combate. Mais tarde, voltou à Alemanha para um treinamento adicional e, após concluí-lo, foi promovido a suboficial superior. Como reconhecimento por seu progresso, também recebeu a Cruz ao Mérito Militar da Baviera. Após completar o treinamento, Hess voltou à ação na Frente Ocidental, participando da Batalha de Verdun em maio de 1916. Durante os intensos combates, foi ferido por estilhaços no braço esquerdo
o que o forçou a passar um mês no hospital antes de se reincorporar à sua unidade em dezembro de 1916. Em 1917, foi designado para a 10ª Companhia do 18º Regimento de Infantaria de Reserva da Baviera, desta vez na Frente Oriental, onde participou de operações na Romênia. Nesse cenário de guerra, foi ferido mais 2 vezes. Uma delas com outra lesão menor no braço esquerdo e, a outra, muito mais grave, ao ser atingido por um tiro na parte superior do peito, com a bala quase atravessando sua coluna vertebral. Esse último impacto o deixou fora de combate por um longo período e exigiu sua hospitalização. Durante sua recuperação, foi promovido a tenente na reserva e proposto para receber a Cruz de Ferro de primeira classe, embora a condecoração tenha sido finalmente negada. Enquanto estava no hospital, Hess solicitou para se juntar à Força Aérea Alemã. Seu pedido foi aceito e, em março de 1918, iniciou seu treinamento de voo na Alemanha, completando-o em junho daquele ano. Em seguida, foi enviado à França em outubro de 1918 para receber treinamento avançado como piloto de combate. No entanto, seu sonho de voar em combate nunca se concretizou, já que em novembro de 1918, apenas um mês após concluir seu treinamento, a Alemanha assinou o Armistício de Compiègne, pondo fim à Primeira Guerra Mundial antes que ele fosse destacado para o combate. Embora sua participação na Primeira Guerra Mundial não tenha sido particularmente notável, ela teve uma influência crucial em seu papel na Segunda Guerra Mundial. Durante seu treinamento como piloto, Hess adquiriu as habilidades de aviação que seriam fundamentais em 1941, quando fez seu famoso voo secreto para a Escócia, com a intenção de negociar um acordo de paz com o Reino Unido. Esse evento inesperado abalou a liderança nazista, gerando paranoia em Hitler, que passou a desconfiar ainda mais de seus aliados. A queda de Hess também abriu caminho para que Martin Bormann, outro ambicioso nazi, ascendesse na hierarquia do Terceiro Reich. Além disso, semeou a incerteza dentro da liderança do partido, contribuindo para a crescente fragmentação e eventual colapso do regime nazista nos anos seguintes. Joachim von Ribbentrop, ambição, diplomacia e seu papel na Grande Guerra. Desde jovem, Joachim von Ribbentrop demonstrou uma personalidade inquieta e ambiciosa, distanciando-se da tradição militar de sua família, o que causou descontentamento em seu pai. Em vez de seguir a carreira militar, ele decidiu explorar novas oportunidades no exterior. Primeiramente, estabeleceu-se na Inglaterra e depois na França, onde aperfeiçoou seu domínio do inglês e do francês. Paralelamente aos seus estudos em economia e comércio internacional, em 1910, com apenas 17 anos, fez uma viagem aos Estados Unidos, onde tentou se aventurar no jornalismo e no setor financeiro em Nova York. Embora esses projetos não tenham prosperado, ele não desistiu e se mudou para o Canadá, estabelecendo-se em Montreal. Lá, fundou uma empresa dedicada à importação de champanhe francês, comercializando-o com sucesso na comunidade francófona de Quebec. Seu negócio floresceu rapidamente, permitindo-lhe expandir para o comércio de vinhos em Ottawa, além de colaborar com o Banco Molson's e investir na Ferrovia Nacional Transcontinental, o que lhe proporcionou significativos benefícios econômicos. O estourar da Primeira Guerra Mundial em 1914 forçou Ribbentrop a deixar o Canadá devido ao deterioramento das relações entre o Reino Unido e a Alemanha. Ele decidiu se dirigir aos Estados Unidos, instalando-se brevemente em Nova Jersey antes de embarcar de volta para sua pátria. Durante a travessia, seu barco foi interceptado no Oceano Atlântico por destroyers britânicos, que prenderam os cidadãos alemães a bordo. No entanto, Ribbentrop conseguiu evitar sua captura escondendo-se em um compartimento de carvão, o que lhe permitiu chegar à Alemanha sem incidentes. Já em seu país, alistou-se no 12º Regimento de Húsares, com o qual combateu no fronte oriental contra o exército russo e posteriormente no fronte ocidental contra as forças francesas. Seu desempenho lhe valeu a condecoração com a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe. Em 1916, seu conhecimento de idiomas e experiência no exterior chamaram a atenção do Ministério de Assuntos Exteriores, que o enviou a Washington como parte de uma missão diplomática liderada por Franz von Papen,
O objetivo era influenciar a política dos Estados Unidos para manter o país neutro pelo maior tempo possível. No entanto, a entrada dessa nação na guerra em 1917 marcou o fracasso de sua missão, obrigando-o a retornar à Europa. Apesar desse revés, em 1918, foi novamente requisitado pelo Ministério das Relações Exteriores e enviado à Turquia para coordenar operações dentro do Estado-Maior Conjunto dos Impérios Centrais, em cooperação com o exército otomano no fronte do Oriente Médio. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, Ribbentrop foi o diplomata mais jovem da delegação alemã, que participou das negociações de paz em Paris em 1919, presenciando a assinatura do Tratado de Versalhes, um evento que representou uma humilhação nacional para a Alemanha. Diferente de muitos de seus compatriotas, ele não adotou uma postura revanchista nem demonstrou rancor pelos vencedores. Em vez de alimentar sentimentos de vingança, ele se inclinou para um socialismo moderado, sentindo admiração pela estabilidade e pelo poder do Império Britânico. Também cultivou relações com banqueiros, industriais e figuras influentes da comunidade judaica, afastando-se do ressentimento predominante em sua geração. A experiência da guerra e seus fracassos diplomáticos moldaram sua visão de mundo, estabelecendo as bases para seu futuro papel na política alemã. Hermann Göring, a águia de ferro nos céus da Grande Guerra. Excêntrico até o extremo e possuidor de uma ambição desmedida, Hermann Göring alcançou a glória como piloto durante a Primeira Guerra Mundial, tornando-se um renomado ás da aviação. No entanto, seu legado não terminou ali. Décadas mais tarde, ele se consolidaria como o líder supremo da Luftwaffe, a temida força aérea do Terceiro Reich. Sua história, marcada por uma ascensão meteórica e uma queda estrepitosa, o levou dos céus da Europa até uma cela em Nuremberg, onde, até o último momento, desafiou seus inimigos com arrogância e cinismo. Hermann Wilhelm Göring nasceu em 12 de janeiro de 1893 em Marienbad, uma localidade próxima a Rosenheim, que na época fazia parte do Império Alemão. Ele era o quarto de 5 irmãos: Karl, Olga, Paula e Albert. Seu pai, Heinrich Ernst Göring, havia sido comissário da África Oriental Alemã em Namíbia e, posteriormente, atuou como cônsul no Haiti, razão pela qual não estava presente no nascimento de seu filho. Sua mãe, Franziska Tiefenbrunn, deixou temporariamente o Caribe para dar à luz na Alemanha, mas logo retornou à América Central, confiando o cuidado do recém-nascido a uma amiga. Assim começou a vida de Hermann Göring, um homem que, com o tempo, se tornaria uma das figuras mais influentes e controversas do século XX. Quando Hermann Göring completou 3 anos, ele finalmente se reuniu com sua família, a qual mal conhecia. Juntos, estabeleceram-se no castelo de Weldenstein, uma fortaleza que lhes foi cedida por Hermann von Eppenstein, um médico alemão de origem judaica que se convertera ao cristianismo. Comovido pela difícil situação econômica da família Göring após o retorno de Heinrich Ernst Göring do Haiti, von Eppenstein decidiu apoiá-los. Durante sua estadia na residência, Franziska Tiefenbrunn, mãe de Hermann, iniciou um relacionamento com von Eppenstein, tornando-se sua amante com o consentimento da família, o que criou um ambiente pouco convencional para a criação dos filhos. Apesar dessas circunstâncias, Hermann Göring teve uma infância feliz. Passava o tempo com seu pai, com quem desfrutava de várias atividades. Jogava com soldados de brinquedo, lia relatos sobre a ordem teutônica e até se divertia inventando uma árvore genealógica fictícia, na qual afirmava ser descendente de figuras históricas como Carlomagno, Frederico, o Grande e Santa Isabel da Turíngia. No entanto, sua maior paixão era a aventura. Explorar os Alpes se tornou sua atividade favorita, chegando até a visitar o Mont Blanc, o pico mais alto da Europa. Em uma dessas expedições, influenciado pela moda da época, vestiu o uniforme dos Boeres, prestando homenagem aos combatentes da Guerra dos Boeres na África do Sul. Essas viagens alimentaram seu espírito ousado e sua fascinação pela grandeza militar, elementos que definiriam seu caráter nos anos seguintes. Dado que o ambiente em que Hermann Göring cresceu não era o mais adequado, seu pai, Heinrich Göring, decidiu enviá-lo aos 12 anos para a escola de cadetes de Karlsruhe, com a intenção de orientá-lo para a vida militar. Lá,
Passou toda a sua adolescência até ser admitido na Academia Militar de Gross-Lichterfelde, em Berlim, onde se formou com o posto de alferes. Concluída sua formação em 1912, foi designado para o 112º Regimento de Infantaria, estacionado em Mühlhausen, Alsácia. Quando em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial, Göring estava no quartel de Mühlhausen, a pouca distância da fronteira com a França. No início do conflito, sua função era a vigilância das fronteiras, embora logo tenha adoecido de reumatismo, o que o forçou a ser hospitalizado. Durante sua convalescença, recebeu a visita de seu amigo Bruno Lerzer, que estava treinando como piloto, e o incentivou a se juntar à Luftstreitkräfte, a recém-criada Força Aérea Alemã. Assim que se recuperou, Göring não hesitou em se inscrever como aviador. Seu primeiro voo de combate ocorreu em 3 de outubro de 1915, marcando o início de uma carreira meteórica nos céus da Europa. Em pouco tempo, começou a acumular vitórias, derrubando vários aviões inimigos e recebendo a Cruz de Ferro, enquanto servia no 27º Esquadrão de Caça. Durante um confronto com um bombardeiro britânico, foi ferido na cabeça, embora tenha conseguido pousar seu avião com sucesso, e foi levado a um hospital, onde permaneceu por vários meses até sua recuperação. Ao retornar ao fronte ocidental, foi nomeado comandante do 27º Esquadrão de Caça, tornando-se uma figura reconhecida na Alemanha. Sua habilidade em combate lhe valeu a prestigiosa condecoração Pour le Mérite, entregue pessoalmente pelo Kaiser Guilherme II, o que aumentou ainda mais sua fama. Seu rosto apareceu em jornais, revistas e livrarias, consolidando-se como um verdadeiro herói nacional. Após a morte de Manfred von Richthofen, o lendário Barão Vermelho, em 1918, Göring assumiu o comando de sua antiga unidade, o primeiro esquadrão de caça Jasta 11, continuando sua série de vitórias e atingindo um total de 22 aviões inimigos derrubados. Quando a guerra chegou ao fim com a assinatura do armistício de Compiègne, Göring decidiu não se render diretamente, mas realizar um ato simbólico. Danificou intencionalmente o trem de pouso de seu avião e então se dirigiu a um aeródromo do Royal Flying Corps britânico, onde entregou sua aeronave alegando que o defeito havia sido acidental. Com essa manobra, buscou preservar sua honra como piloto até o último momento do conflito. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, Hermann Göring foi desmobilizado e se viu obrigado a se adaptar à vida civil, algo que foi um golpe psicológico duro. A derrota da Alemanha, junto à sua situação econômica precária, o mergulhou na incerteza. Sem uma fonte de renda estável e sem perspectivas claras, enfrentou tempos difíceis. Felizmente, recebeu o apoio de um ex-oficial britânico que, tendo sido prisioneiro de guerra na Alemanha, havia feito amizade com ele durante seu cativeiro. Graças a esse antigo camarada, que lhe emprestou dinheiro, Göring conseguiu se estabilizar e sua situação começou a melhorar gradualmente. Logo encontrou emprego no mundo da aviação civil, realizando voos privados e apresentações acrobáticas com os modernos aviões da época. Seu talento no ar lhe permitiu continuar no setor aeronáutico e em 1919 começou a trabalhar para a aviação civil sueca, Svensk Lufttrafik, operando voos na rota entre a Dinamarca e a Estônia. Embora seu salário não fosse fixo, seus ganhos permitiram-lhe levar uma vida relativamente confortável, marcando o início de uma nova fase em sua carreira como aviador. Rommel, o nascimento de uma lenda. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1º de agosto de 1914, Erwin Rommel recebeu a Medalha de Prata por serviço prolongado na Wehrmacht, classe 4. Um dia depois, seu regimento foi enviado para o front e ele se juntou pouco depois, após finalizar seus assuntos em Weingarten. Naquele momento, Rommel ostentava o posto de tenente e foi destinado a um batalhão alpino que operava na França, Romênia e Itália. Durante mais de 2 anos, permaneceu no fronte ocidental, onde a expectativa de uma vitória rápida se dissipou no meio do horror da guerra de trincheiras. Aos 23 anos, Rommel participou de seu primeiro combate. Desde o início de sua trajetória militar, mostrou um caráter audaz, liderando ataques com determinação contra as trincheiras inimigas. Em setembro de 1914, durante um combate corpo a corpo com 3 soldados franceses,
Ficou sem munição e lutou com a baioneta até ser ferido na perna. Como reconhecimento por sua bravura, em 30 de setembro daquele ano, recebeu a Cruz de Ferro Classe II, tornando-se o primeiro tenente de sua unidade a conquistar essa condecoração. O general de brigada Desmond Young, mais tarde, descreveu Rommel como um estrategista excepcional, caracterizado por sua frieza, astúcia e uma valentia implacável. Segundo ele, Rommel era uma verdadeira máquina de guerra, capaz de tomar decisões rapidamente e sem descanso. Um camarada de armas o lembraria posteriormente com uma frase que refletia seu comportamento no campo de batalha. Ele era a essência do próprio conflito. Perto de Varennes, Rommel sofreu uma ferida no quadril quando um soldado de infantaria francês lhe disparou durante um confronto corpo a corpo com baionetas. Passou os 3 meses seguintes em diferentes hospitais, se recuperando da lesão, e em janeiro de 1915 retornou ao front, desta vez na região de Argonne. Ao voltar, assumiu o comando da 9ª Companhia do 124º Regimento de Infantaria, um novo desafio que enfrentou com a mesma determinação de sempre. Em 25 de fevereiro de 1915, Rommel foi premiado com a Medalha de Ouro ao Mérito de Württemberg e um mês depois, em 22 de março, recebeu a Cruz de Ferro Classe Ney, uma das condecorações mais prestigiadas por sua coragem em combate. Sua personalidade combinava disciplina rigorosa com um carisma que impunha respeito entre seus subordinados e superiores. De acordo com os testemunhos de quem serviu ao seu lado, Rommel era um líder exigente no campo de batalha, mas afável e acessível fora de serviço. Seu desempenho continuou a se destacar e, em 8 de abril de 1915, foi condecorado com a Ordem de Mérito Militar de Württemberg, Cruz de Cavaleiro, em reconhecimento à sua coragem e habilidades estratégicas. Em 18 de setembro de 1915, foi promovido a Oberleutnant e assumiu oficialmente o comando de sua companhia. Mais tarde, em setembro do mesmo ano, foi enviado para unidades de montanha para completar um treinamento rigoroso. No final de 1916, Rommel foi destacado para o fronte oriental, especificamente na região dos Cárpatos, na Transilvânia, onde se enfrentou contra as forças romenas. Durante aqueles meses de combate no outono de 1916, uma de suas maiores forças emergiu: sua habilidade em usar astúcia tática para alcançar a vitória. Mesmo em seus primeiros anos como oficial, demonstrou uma maestria excepcional para manobrar suas tropas no campo de batalha, ocultar reforços, flanquear o inimigo com precisão cirúrgica e desestruturar suas linhas com ataques inesperados. Essa mesma engenhosidade tática, baseada na rapidez e na surpresa, seria a chave para suas futuras vitórias no norte da África, entre 1941 e 1942, onde Rommel provaria que a improvisação calculada poderia superar qualquer desvantagem numérica. Entre 1915 e 1916, suas façanhas lhe renderam novas distinções, incluindo a Cruz de Baviera ao Mérito Militar, classe II, e a Cruz ao Mérito Militar Austríaco, classe III. Desde suas primeiras campanhas, sua intuição militar e audácia o tornaram um comandante capaz de mudar o curso de uma batalha com decisões inesperadas, mas estrategicamente impecáveis. Após um breve período de instrução nos Alpes austríacos, em maio de 1917, Rommel e suas tropas foram enviados ao fronte romeno. Lá, com menos de 200 soldados sob seu comando, conseguiu capturar 400 romenos em um ataque decisivo realizado em janeiro daquele ano. Sua audácia e liderança não passaram despercebidas e, como reconhecimento, recebeu a Ordem de Baviera ao Mérito Militar com espadas, classe IV, e a Ordem Friedrich de Württemberg com espadas, classe I. Em maio de 1917, foi transferido novamente, desta vez para o fronte ocidental, na região de Heusen Ridge, e em agosto do mesmo ano, seu batalhão de Württemberg foi deslocado para os Alpes italianos. No final do ano, participaram dos combates no Monte Cosna e na ofensiva de Caporetto. Os superiores de Rommel destacaram seu foco implacável e sua dedicação absoluta ao dever, descrevendo sua atitude como um zelo sagrado.
No ambiente montanhoso, as unidades de ambos os lados operavam de maneira fragmentada, o que dava aos comandantes no terreno maior autonomia tática. Rommel aproveitou essa oportunidade para demonstrar sua coragem e determinação. Ele se integrou ao cenário hostil, utilizando o gelo e as pedras a seu favor para realizar ataques surpresa contra o inimigo. Esse tipo de combate irregular e estrategicamente flexível parecia feito sob medida para seu estilo de liderança. O potencial que ele demonstrara em sua juventude foi amplamente confirmado no campo de batalha. Durante a ofensiva de 25 de outubro de 1917 no Monte Matajur, que durou 50 horas ininterruptas, Rommel conduziu seus homens através das linhas inimigas sem ser detectado. Naquele momento, sua unidade havia crescido para 6 companhias, totalizando 600 soldados. Avançando secretamente, conseguiram tomar posições de artilharia italianas e realizar um ataque devastador contra a 4ª Brigada Bersaglieri, a Brigada Salerno e outras unidades menores, forçando-as a se render. Esse golpe mestre permitiu que as tropas das potências centrais tomassem o controle do Monte Matajur, um ponto estratégico-chave. Nesta batalha, Rommel capturou 9.000 prisioneiros, incluindo 150 oficiais, além de cerca de 150 peças de artilharia. Por essa extraordinária façanha, recebeu a mais alta distinção militar alemã, a Cruz pour le Mérite, concedida tradicionalmente apenas a generais. Rommel foi o primeiro oficial jovem a recebê-la, um reconhecimento sem precedentes. Em 10 de dezembro de 1917, o prêmio foi entregue pessoalmente pelo Kaiser Guilherme II, por recomendação do comandante-chefe do 14º Exército, Konrad Kraft. Rommel avançava sem descanso, sem dar tréguas a si mesmo nem ao inimigo. Durante um confronto corpo a corpo, perseguiu os soldados inimigos em retirada, afastando-se demais de suas próprias linhas e sendo capturado. No entanto, sua sorte não o abandonou. Em pouco tempo ele conseguiu escapar e retornar às forças alemãs. Ao voltar, foi premiado com a Insígnia de Ferido em Prata, uma distinção reservada exclusivamente para combatentes que foram feridos várias vezes no fronte. Apesar de sua juventude, Rommel já acumulava inúmeras cicatrizes de guerra. Logo depois, foi transferido para o Centro de Redistribuição de Jovens Oficiais, onde permaneceu até o fim do conflito. Embora o término da guerra tenha marcado o fim de sua participação no fronte, sua trajetória não passou despercebida. Como reconhecimento pelo seu serviço, em 1º de dezembro de 1918, ele recebeu a Cruz de Honra da Guerra Mundial 1914-1918, uma medalha que simbolizava sua contribuição durante os anos de batalha. Gerd von Rundstedt, da Grande Guerra à Segunda Guerra Mundial, Karl Gerd von Rundstedt nasceu em 12 de dezembro de 1875 em Aschersleben, uma região pertencente ao Reino da Prússia dentro do Império Alemão. Proveniente da nobreza Uradel, uma antiga estirpe aristocrática com linhagem que remontava ao século XII e ligada até aos ancestrais do rei Frederico, o Grande. Seu pai, Gerd Arnold Conrad von Rundstedt, foi um veterano oficial de cavalaria que combateu na Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871, enquanto sua mãe, Adelheid Fischer, de origem francesa, era uma fervorosa protestante que inculcou em seu filho uma educação baseada na disciplina e na fé. Seguindo a tradição de sua família desde muito jovem, Gerd von Rundstedt se orientou para a vida militar. Ingressou na Escola de Cadetes de Dienst, localizada em Coblença, e posteriormente se transferiu para a Academia de Lichterfelde, em Berlim, onde completou sua formação. Em 1892, se uniu ao 83º Regimento de Infantaria, estacionado em Kassel, começando assim sua carreira no exército prussiano. No ano seguinte, em 1893, recebeu seu primeiro aumento ao posto de tenente, após concluir sua instrução no Colégio Militar de Hannover. Durante essa fase, destacou-se por sua excelência acadêmica, sua habilidade como cavaleiro e seu domínio de idiomas como inglês e francês. Graças ao seu desempenho, em 1903 foi aceito na prestigiada Academia Militar de Berlim, onde continuou a aprimorar suas habilidades estratégicas e táticas.
Seu notável progresso o levou a alcançar o posto de capitão, consolidando sua posição dentro da estrutura militar do Império Alemão. Fora do contexto militar, Gerd von Rundstedt era um homem profundamente dedicado à sua família. Casou-se com Luise von Goetz, a quem carinhosamente chamava de Bila. Sua relação foi estável e feliz, embora o casal tenha tido apenas um filho, Hans von Rundstedt, que, seguindo a tradição familiar, também optou por uma carreira no exército alemão. Quando em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial, Rundstedt se uniu à 22ª Divisão de Infantaria, a qual cruzou a fronteira rumo à Bélgica. No entanto, sua unidade foi enviada à reserva, o que lhe impediu de participar dos primeiros combates do conflito. Sua primeira experiência em combate ocorreu mais tarde, em dezembro de 1916, quando foi enviado para o fronte oriental, lutando contra o exército russo nas montanhas Cárpatas polonesas. Em 1917, atuou nos territórios ocupados do oeste da Rússia até o estourar da Revolução Bolchevique, o que marcou um ponto de virada no desenvolvimento do conflito. Posteriormente, foi enviado ao fronte ocidental na Alsácia em 1918, onde seu desempenho no campo de batalha lhe garantiu importantes distinções, entre elas a Cruz de Ferro e a prestigiada Pour le Mérite. Após o fim da guerra em 1918, Rundstedt foi um dos 100.000 militares que conseguiram se manter no exército da República de Weimar, Reichswehr, uma força severamente reduzida pelas restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, que limitava o número de oficiais a 4.000. Apesar do descontentamento generalizado entre os militares pela situação de derrota da Alemanha, Rundstedt evitou se envolver com os setores mais reacionários do exército. Isso ficou claro em 1920, quando ele recusou se unir ao Putsch de Kapp, uma tentativa de golpe de Estado liderada por Walter von Lüttwitz em Stuttgart, com o objetivo de derrubar o governo de Friedrich Ebert. Em vez de se envolver em conspirações políticas, dedicou os anos seguintes ao estudo da estratégia militar, aprofundando-se nas doutrinas de grandes comandantes alemães, como Helmut von Moltke e Karl von Clausewitz. Graças aos seus méritos e trajetória, em 1926 foi promovido a general e em 1928 assumiu o comando da 2ª Divisão de Cavalaria em Breslau. Posteriormente, em 1932, foi designado comandante da 3ª Divisão de Infantaria em Berlim, consolidando sua posição dentro do exército alemão. Desde a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, Rundstedt nunca sentiu simpatia pelo regime nazista. Embora tenha evitado se envolver em conflitos políticos, também não demonstrou interesse em apoiar o Führer. Sua postura ficou clara em 1938, quando rejeitou participar de uma conspiração organizada pelo general Ludwig von Beck para derrubar Hitler. Convencido de que a situação na Alemanha estava se encaminhando para uma nova guerra, decidiu se retirar do serviço ativo e se concentrar em sua vida familiar. No entanto, seu retiro não durou muito. Hitler, ciente de seu prestígio como estrategista militar, não demorou a chamar sua atenção quando começou a planejar em segredo a Segunda Guerra Mundial. Em meados de 1939, o Führer o convocou e lhe ofereceu um papel fundamental na invasão da Polônia. Apesar de suas reservas sobre o conflito, Rundstedt aceitou a missão, convencido de que seu dever como soldado estava acima de qualquer consideração pessoal. Assim, aos 63 anos, retornou ao campo de batalha, marcando o início de sua participação na guerra mais devastadora do século XX. Erich von Manstein, forjado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o general Erich von Manstein foi um dos mais brilhantes militares do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, destacando-se pelo seu papel na conquista da França em 1940 e no fronte oriental. Sua trajetória, no entanto, começou muito antes, quando participou como oficial na Primeira Guerra Mundial, onde adquiriu a experiência tática que mais tarde o tornaria um mestre da arte da guerra. Desde cedo, Erich von Manstein foi instruído na disciplina militar e na fé católica, recebendo sua educação no Liceu Imperial de Estrasburgo, onde estudou entre 1894 e 1899. Em 1100, ingressou no Corpo de Cadetes de Plön,
destacando-se nos estudos e superando com sucesso os exames que lhe permitiram ingressar, em 1906, na Academia Militar de Gross-Lichterfelde. Lá, mostrou grande capacidade para a estratégia e tática militar, obtendo notas excelentes que facilitaram sua ascensão ao posto de tenente em 1907, no 3º Regimento da Guarda Imperial Prussiana. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914, von Manstein participou da invasão da Bélgica, integrando o 2º Regimento de Reserva da Guarda Imperial. Destacou-se especialmente na captura de Namur, uma das fortalezas-chave no fronte belga. Um mês depois, em setembro, foi enviado ao fronte oriental, onde serviu sob o comando do 8º Exército, liderado por seu tio, o general Paul von Hindenburg. Entre o final de 1914 e o início de 1915, lutou na Batalha dos Lagos Masurianos, avançou pela Alta Silésia, invadiu a Polônia e finalmente entrou vitorioso em Varsóvia, feitos que lhe renderam um aumento ao posto de capitão. Em 1916, von Manstein foi destacado para o fronte ocidental, participando da Batalha do Somme. No ano seguinte, em 1917, combateu na Batalha de Riga, na Estônia. Finalmente, em 1918, integrou o Estado-Maior da 213ª Divisão de Infantaria, lutando na Batalha de Reims até a capitulação da Alemanha, que marcou o fim de sua participação na guerra. Após a Primeira Guerra Mundial em 1918, Erich von Manstein foi designado para a Força Defensiva Fronteiriça de Breslau, uma unidade encarregada de manter a ordem nas áreas de conflito após a rendição alemã. Logo após, foi selecionado como um dos 4.000 oficiais permitidos pelo Tratado de Versalhes para fazer parte do reduzido exército da República de Weimar, Reichswehr, que substituiu as forças do antigo Império Alemão. Durante esse período, com mais tempo livre do que o habitual, decidiu focar-se em sua vida pessoal. Em um giro inesperado, conheceu Jutta Sibylle von Losch, com quem se casou apenas 3 dias depois de conhecê-la. Dessa união nasceram 3 filhos, Gisela, Gero e Rüdiger, consolidando assim uma família em meio à instabilidade política e militar do pós-guerra. Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, Erich von Manstein apoiou a decisão de seu tio, Paul von Hindenburg, então presidente da República de Weimar, de nomeá-lo chanceler. No entanto, após a morte de Hindenburg em 1934, Hitler assumiu a presidência e consolidou o poder do partido nazista. Desde o início, von Manstein mostrou reservas em relação ao novo regime, que considerava radical demais e agressivo em sua política externa. Apesar de suas diferenças com o regime nazista, em 1936 foi promovido a general e recebeu o título de primeiro-intendente, devido às suas teorias inovadoras sobre o uso de forças blindadas. Além disso, teve um papel fundamental no design do canhão autopropulsado Stug, que mais tarde se tornaria uma peça essencial no arsenal alemão. No entanto, sua relação com o regime se tornou ainda mais tensa em 1938, quando criticou publicamente a anexação da Tchecoslováquia pelo Terceiro Reich. Como consequência, o alto comando alemão, OKW, o relegou a um cargo menos visível, designando-o para a 18ª Divisão de Infantaria em Liegnitz. Von Manstein, com seu sarcasmo característico, se referiu a essa designação como um exílio forçado. Seu afastamento dos círculos de poder não durou muito. Em 1939, foi chamado novamente ao serviço ativo e designado para o Estado-Maior do Grupo de Exércitos Sul, com base na Silésia, em preparação para a invasão da Polônia, marcando assim sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Heinz Guderian, o arquiteto do raio de aço na Primeira Guerra Mundial. Heinz Wilhelm Guderian nasceu em 17 de junho de 1887 em Kulm, na Prússia, uma região que na época estava sob o domínio do Segundo Reich alemão. Seu pai, Friedrich Guderian, era oficial do exército prussiano, enquanto sua mãe, Clara Kirchhoff, era responsável pelo lar. Desde a infância, foi educado em um ambiente conservador, patriótico e profundamente militarista. Seguindo a tradição familiar aos 13 anos, ingressou na Academia Militar de Berlim, onde iniciou sua formação como cadete.
Aos 19 anos, foi designado para o 10º Batalhão de Caçadores, Jägerbataillon Nr. 10, sob o comando de seu próprio pai. Seu desempenho na academia e sua habilidade tática lhe valeram posteriormente um lugar na Escola de Guerra de Metz, onde completou sua educação militar e se formou com o posto de tenente. Durante sua juventude, Guderian conheceu Margaret Goerne, da qual se apaixonou profundamente. No entanto, seu pai se opôs ao casamento, alegando que a jovem era muito jovem para se comprometer. Na tentativa de separá-los, o pai de Guderian o transferiu para o 3º Batalhão de Telégrafos, uma unidade especializada em transmissões de rádio ligada ao 2º Corpo de Comunicações prussiano. Apesar da resistência familiar, Guderian não abandonou seu relacionamento e, após algum tempo, conseguiu convencer seus pais a aceitarem o compromisso. Eventualmente, casou-se com Margaret, iniciando uma união que perduraria por toda a vida. Dessa união nasceram 2 filhos, Günther e Kurt, que mais tarde seguiram o caminho militar de seu pai. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914, Heinz Guderian foi enviado ao fronte ocidental na França, servindo em um posto de observação avançado dentro do Estado-Maior da 5ª Divisão de Cavalaria. Sua tarefa consistia em elaborar mapas e contribuir para a organização tática das operações. No entanto, a brutalidade do conflito marcaria sua visão sobre a guerra. Durante a Batalha de Verdun, em 1916, presenciou com horror de uma trincheira como milhares de soldados eram enviados para combate em ataques suicidas, destinados a um matadouro que só levava a uma carnificina incessante. Essa experiência o levou a questionar as táticas convencionais e a refletir sobre a necessidade de encontrar novas formas de combater que evitassem tal desperdício de vidas humanas. Consciente da ineficácia das estratégias tradicionais, Guderian começou a experimentar com pequenos grupos de assalto, realizando incursões táticas contra posições francesas. Essas operações, baseadas em ataques rápidos e precisos, obtiveram certo sucesso e lhe valeram a Cruz de Ferro em reconhecimento ao seu desempenho no campo de batalha. Ao fim da guerra, em 1918, Guderian foi selecionado como um dos 100.000 soldados autorizados pelo Tratado de Versalhes a fazer parte do Exército da República de Weimar, Reichswehr. Seu novo papel em uma unidade de transmissões lhe permitiu analisar profundamente as lições aprendidas no conflito, buscando soluções para evitar o desgaste prolongado de um fronte estático em futuras guerras. Dedicar-se-ia ao estudo da tática e da estratégia militar moderna, traduzindo e analisando as teorias de importantes pensadores militares como o britânico Basil Liddell Hart, o soviético Mikhail Tukhachevsky e o francês Charles de Gaulle. Foi então que Guderian identificou um conceito revolucionário: o uso massivo de blindados como eixo central do combate. Guderian compreendeu que, organizados em formações de ponta de lança ou colunas blindadas, os tanques poderiam operar de forma autônoma, coordenando-se com a infantaria, a artilharia e a aviação para perfurar o fronte inimigo em um ponto estratégico denominado Schwerpunkt, ponto de ruptura. Além disso, ele propôs que a aviação desempenhasse um papel fundamental no ataque à retaguarda inimiga, atingindo infraestrutura militar, nós ferroviários, centros de suprimentos e comunicações, com o objetivo de colapsar o sistema logístico adversário. Todas essas ideias foram refletidas em sua obra Achtung, Panzer, Alerta, Tanques, onde ele desenvolveu o que mais tarde seria conhecido como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, uma doutrina que revolucionaria a arte da guerra no século XX.